aí, gente, sejam bem-vindos ao Debate Olímpico, o quadro que a gente tem como intuito trazer atletas para a gente aproximar todos os torcedores do esporte olímpico, porque a gente não pode acompanhar, né, só a cada 4 anos. Então, estamos hoje aqui com o Douglas e a Carol, vôlei e tênis de mesa. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por vocês terem topado participar desse debate com a gente. Eu que agradeço, Joca. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro o Instagram. Eu acho que muito legal todas as matérias que vocês fazem. Muito feliz pelo convite de verdade e muito honrado de estar aqui, conversar um pouquinho com vocês. Gostaria de agradecer o convite também. É um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem legal. Que bom. Então vamos para a primeira pergunta. Estejam preparados para polêmicas, diversão e entretenimento. Ui. A primeira pergunta é... Hoje é indiscutível que a gente está passando por uma fase mega difícil no mundo e dentro do Brasil nem se fala. Eu queria saber de vocês, vocês acham importante atletas se posicionarem em momentos como esse? Ou vocês acham que atletas não é a especialidade, não devem se posicionar? Eu acho que todo mundo nesse momento, né, que vive o mundo, eu vou falar mais pelo mundo, mas obviamente pelo Brasil, a gente está numa situação bem complicada. Mas o mundo com tudo esse negócio de racismo, com toda essa luta que tá, né, contra a pandemia, é extremamente importante todas as pessoas que têm grande influência no mundo dar a sua opinião, porque isso ajuda bastante, engaja bastante as pessoas a formarem opiniões delas. E a gente que tem um pouquinho, né, acho que o atleta não tem tanto quanto, por exemplo, uma atriz, um ator da Globo, mas a gente que tem o mínimo, acho que já ajuda bastante, a gente tem um pouquinho de fã, principalmente no esporte, onde tem muitas famílias, tem muitas crianças, né, as crianças precisam ser formadas e tal, então a gente tá num momento extremamente importante, extremamente histórico, e é isso, tanto que a gente puder se posicionar, a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível, com a nossa opinião sincera, para tentar ajudar de qualquer forma. Boa. Carol, conta pra gente o que você acha. Bom, eu também compartilho aí da opinião do Douglas, eu acho muito importante, mas eu acho mais importante que isso a gente saber, né, como se posicionar e como fazer a mensagem chegar, assim. Eu já errei muito, eu acho que não foi da maneira mais saudável e mais correta no sentido de fazer diferença, sabe? Eu tenho tentado aprender como fazer isso da melhor forma, né, porque apesar de não ser nossa especialidade, né, assim, nós como atletas, a gente vive treinando muito tempo, mas a gente pode aprender também em outros momentos, e se a gente aprender de uma forma responsável, acho que é importante tentar levar, porque como o Douglas falou, a gente acaba inspirando, né, pelo alcance ou por ser conhecido ou não tão conhecido, mas eu acho super importante a gente se posicionar, porque principalmente para o pessoal mais novo, né, que ainda está construindo ideias, eu acho que a gente pode plantar uma semente boa aí para essas mentalidades. E Giovana, eu esqueci de te apresentar, de falar que você está aqui também. Um detalhe, né? Mas assim, Gi, você como jornalista, o que você acha sobre atletas que se posicionam e os que não se posicionam? É um dos princípios do esporte, né? Esse exemplo, essa próxima geração, é até um dos pontos que eu queria levantar também. É passar os bons exemplos, as coisas que acredita para quem tá vindo. Então eu acho muito positivo quando a gente vê que os atletas têm, assim, a sua personalidade, as suas opiniões e conseguem passar isso de uma positiva, né? Já que a gente tá falando sobre essa questão de se posicionar e tudo mais, uma das coisas que a gente tem falado bastante hoje em dia é dessa questão das pessoas se encontrarem representadas. Então, uma menina que quer começar a jogar tênis de mesa, um menino que está começando a jogar vôlei e tudo mais. Essa questão de representatividade e futuras gerações, como vocês veem, assim? Então, esse negócio de representatividade é uma coisa, pra mim, muito importante, muito impactante. Por quê? Na minha época, quando eu era muito criança e eu pensava em ingressar no esporte, que eu não fazia nem ideia de que esporte que eu ia fazer ainda, até eu chegar no vôlei, que eu já fiz vários, eu não tinha ninguém igual eu no meio profissional, assim, sabe? Alguém que era assumidamente gay, que jogava em alto rendimento e que as pessoas respeitavam. Então, eu não tinha um rumo, assim, sabe? Uma coisa que eu falava assim, olha, vou seguir aquela pessoa, se ela conseguiu chegar lá, eu consigo chegar lá. E a gente tinha,
até, se eu não me engano, o Lilico. Mas eu não sei se vocês conheceram, não sei se vocês sabem mais ou menos da história do Lilico, mas ele era, né, assumidamente gay. E o que a gente tinha dele, assim, que a gente conhecia dele, é que ele era, assim, de alto rendimento, mas que ele simplesmente sofria um certo preconceito, porque ele nunca era convocado pela seleção brasileira. E o fato era que ele era gay. Por que ele não era convocado pela seleção, sendo que ele era muito bom? Ele sempre foi muito bom, ele mostrava isso nos números, sabe? Coisa de estatística mesmo. Essa era a imagem que a gente tinha. A partir do momento em que eu me via com 10 anos de idade, eu pensava, tipo, caraca, não tem ninguém igual eu assim. Eu comecei a pensar, então acho que tá na hora de alguém chegar lá e mostrar que é possível, entendeu? Então, hoje em dia a gente tem essa representatividade. Eu acho que eu consegui, de certa forma, chegar à seleção brasileira, me manter na seleção brasileira, alcançar o meu sonho de ser, por exemplo, campeão olímpico, sendo eu, sem esconder quem eu sou, sem esconder o que gosto de fazer. Do jeito que eu nasci, é onde eu cheguei, é onde eu quero chegar, e eu posso conquistar qualquer coisa que eu quiser, do jeito que eu quiser, entendeu? Então, esse negócio de representatividade, hoje em dia, ainda mais com esse negócio de rede social, é uma coisa que tá muito em alta, uma coisa que a gente precisa. Porque antigamente você sofria algum tipo de racismo, algum tipo de homofobia, e você não podia se posicionar, você não tinha voz, você não tinha como você, sabe? Você não sabia o que você fazia. Hoje em dia a gente já tem mais isso, entendeu? Então é extremamente importante a gente se posicionar, que é uma coisa que a gente já falou. E é o que eu tento fazer na minha vida, que eu tento levar como objetivo. O máximo de pessoas que eu conseguir alcançar, sendo quem eu sou, a pessoa goste ou não, tanto faz. Mas eu sou profissional, independente da minha vida pessoal, de eu ser gay, de eu ser bi, de eu ser o que for, eu tô lá pra fazer o que eu tô sendo pago pra fazer. Sou um atleta de vôlei, eu vou jogar vôlei. Eu também acho que é muito importante essa questão da representatividade, né? Que muita gente acha que é frescura. Normalmente quem acha que é frescura nunca sofreu nenhum tipo de preconceito ou coisa do tipo. Mas é uma coisa que a gente tem feito algumas lives, né? A gente, que eu digo assim, as pessoas no geral. E um assunto que sempre acaba caindo de uma forma ou de outra é a questão do machismo no esporte, ou a questão da quantidade de mulheres que praticam esporte. E eu acho muito importante a questão da representatividade, né? E tanto da gente ir tentando desconstruir no dia a dia, dando um toque ou outro para técnicos ou parceiros de treino que às vezes fazem comentários homofóbicos ou transfóbicos ou machistas, que nem percebem, sabe? Bate que nem homem, sabe? Como se fosse uma coisa assim, bater que nem homem é bater forte, bater que nem menina é bater feio ou bater fraco, ou você não é bom o suficiente. Eu acho que volta naquela questão do posicionamento, né? É importante a gente falar sobre isso. Não finge que não existe, sabe? Eu acho, como a Gi falou, é um dos papéis do esporte também, né? Falar sobre isso, trazer realidades, contar histórias, para as pessoas não acharem que acontece tudo bem ou que não acontece, porque fico pensando sobre isso, o quanto isso não destruiu os sonhos de atletas mulheres, né? Quantas mulheres não pararam de jogar. Eu acho que ter uma mulher no esporte, e principalmente essas mulheres, tem várias mulheres hoje, né, que se posicionam, falam sobre isso. Eu acho que é muito importante para mostrar a força tanto da mulher, tanto do negro, tanto de várias minorias, né, que a gente tem e que não tem muitas pessoas para você se espelhar, né? Infelizmente, porque muitos esportes acabam sendo excludentes. Carol, só uma curiosidade, tipo, quando eu era mais nova, os dois esportes que eu mais jogava eram vôlei e tênis de mesa, porque minha mãe era federada em tênis de mesa. Então, assim, desde pequeno, tipo, quando a gente mudou para um apartamento que tinha uma área embaixo, a primeira coisa que minha mãe fez foi conseguir comprar uma mesa de tênis de mesa. Então, desde pequena eu jogo. E eu vejo claramente, até hoje, como é um universo machista. Tipo, se eu vou num hotel, sei lá, qualquer coisa e aí tem pessoas jogando, naturalmente as pessoas acham que, por eu ser mulher, eu jogo mal. Tipo assim, se eu vou jogar vôlei, que no mundo machista é um esporte de mulher, e aí do tênis de mesa é super isso, tipo, a pessoa já olha e fala, ai, puta, lá vem a coitada, que não vai saber pegar na raquete. E aí, tipo, eu ganho de todos. E aí eu falo, e aí, galera? Cadê aquela carinha de vamos deixar a coitada entrar, né? E o que eu ia perguntar agora pra vocês dois primeiro, o Douglas, quando eu fui pesquisar, né, matérias e tudo mais pra fazer a entrevista, no Google, as 4 primeiras são com manchetes falando sobre você ser homossexual. E aí eu falei, cara, o que a gente pode fazer para deixar com que um atleta que tem 1 bilhão de coisas
interessantes, títulos do esporte, deixar da matéria ter que ser sobre isso. Se isso te incomoda pessoalmente, tipo, se enche o saco, você fala, caralho, que merda, de novo, lá vem o pessoal querer falar sobre isso. E pra você, Carol, eu queria saber como que você acha que a gente pode fazer pra normatizar isso dentro do esporte? Assim, primeiro, sim, me incomoda por quê? Pelo simples fato, igual você falou, deles usarem isso como uma manchete principal, entendeu? Como a gente tem, tipo, isso é uma coisa tão pequena, uma coisa tão nada do ser humano, sabe? A gente tem tantas outras coisas pra gente falar, pra gente conversar, pra gente debater, e aí eles pegam simplesmente a sexualidade de alguém e coloca como manchete, entendeu? Como pauta. Só que ninguém faz isso como, por exemplo, com o Bruninho, com o Lucarelli, entendeu? Porque, tipo, eles são considerados normais e nós, gays, somos considerados, tipo, estranhos, diferentes. Então, tipo, pra eles, eu não sei, eles acham que vai dar mais visualização, vai chamar mais a atenção das pessoas, entendeu? Então, isso me incomoda de certa forma, sim. Por outro lado, eu penso muito na coisa que a gente já falou da representatividade, entendeu? Como eu falei, na minha idade, eu não tinha ninguém pra falar, tipo, não, eu sou diferente, mas tá tudo bem. Eu sou diferente, mas eu sei fazer a mesma coisa que todo mundo faz, ou melhor, entendeu? Então, eu acho extremamente importante também falar, mas incomoda sim a manchete, o nome da matéria ser jogador gay da seleção, jogador homossexual da seleção fala sobre tal coisa. Eu acho isso, tipo, muito desnecessário, muito, tipo, sei lá, de coisa que gente que não sabe fazer uma matéria, porque, pelo amor de Deus, tem tanta coisa legal pra falar. Eu acho que, assim, tipo, quando a pessoa vai entrevistar e você sabe que a pessoa é hétero, ninguém pergunta, então me conta um pouco sobre ser hétero. Exato. Essa questão também, eu acho que é muito falso moralismo da galera, né, também, ficar cobrando esse tipo de posicionamento, isso é uma coisa natural, assim, todo mundo tem vida pessoal, por que um tem que expor mais do que o outro, porque... Enfim. Carol, e você? Conta aí. Eu acho que foram tantos séculos de construção em cima da heteronormatividade, né? Que falar sobre isso é diferente. Então, eu acho que é um processo. Não sei dizer também o que teria que ser feito, porque eu acho que vai ser com o tempo, mas não é assim, com o tempo e deixar do jeito que tá. É ir fazendo ajustes e tentando melhorar isso da melhor forma, mas que, querendo ou não, faz parte falar disso hoje, né? Eu, sinceramente, compartilho da opinião de vocês, que pra mim, falar da vida dos outros, e principalmente da vida pessoal, assim, né, só diz respeito a outra pessoa. Eu não, assim como eu também não tenho problema de falar sobre isso com pessoas que não estejam me apedrejando de alguma forma, né, que não estejam me julgando, que seja só uma conversa, eu não ligo de jeito nenhum também, mas, assim como o Douglas falou também, um ótimo jogador de vôlei, ou um ótimo jogador de futebol, ou um ótimo jogador de basquete, não sei, que isso seja a principal característica da pessoa, porque eu acho que também rola muito de uns lados oportunismo de falar sobre isso, porque tá em alta, entre aspas, como se fosse moda falar sobre isso, e por outros lados eu acho que pessoas tentando trazer essa questão da representatividade, né, de tentar mostrar, olha, tem um jogador aqui, um jogador gay, uma jogadora lésbica, ou não sei, para que realmente dê força para os que estão começando ou que já estão no meio e falta força, às vezes, para assumir ou para... Claro que cada um com sua realidade também, é muito difícil falar, que às vezes vão se espelhar e falar, caramba, aquele cara, ele é mó foda e ele é gay como eu, sabe? E ter força, inspirar por causa disso. Inclusive, uma amiga minha até me contou uma história assim pra gente, que acho que a mãe dela chegou e falou assim, você viu fulano? Ele é gay. Aí ela, você viu fulano? Aí ela, o quê? É hétero. Então é muito isso, tipo, ninguém questiona, ninguém pergunta da vida hétero, como se aquilo fosse o normal, o padrão, e todo o resto fosse anormal. Então, mas eu acho que é um processo que a gente tem que ir moldando, tirando essa parte oportunista e tentando se informar, tentando entender e colocar, acho que na cabeça das pessoas que cuidar da vida dos outros, normalmente a gente faz isso quando a gente é infeliz na nossa vida, né? Agora vamos para mais uma pergunta do nosso júri técnico. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta a respeito desse período de evolução de vocês no esporte. É uma pergunta dupla e também como se blindar desses fatores externos quando vocês estão em competição. Então, sobre esse negócio de se blindar,
eu lembro, principalmente nessa época, em 2018, no meio do Mundial, aconteceu uma situação muito curiosa. Que o quê? A gente estava, na época do Mundial, num período bem próximo da eleição. Faltava, acho que uns 2 ou 3 meses no máximo, assim, pra eleição. E, tipo, o Brasil estava em guerra, né? Tipo, partidos e partidos um contra o outro. As pessoas estavam, tipo assim, em rede social, todo mundo se xingando. Tava, assim, uma coisa bizarra. E a gente tava no meio de um Mundial, que era simplesmente, tipo, a maior competição antes de uma Olimpíada. Então, tipo, para a gente era muito importante, era muito essencial todos os 14 estarem completamente fechados. Mas não foi muito bem assim que aconteceu. Por quê? Porque tinha atletas no meio do time, inclusive, que não estava tão focado assim quanto o resto do grupo. Mas eu aprendi sozinho a, como você falou, me blindar nessa situação. O mundo em volta, o Brasil em volta estava um caos com toda aquela situação das eleições e tal. Tava todo mundo pedindo um posicionamento do Douglas ali na seleção. Só que eu estava no meio do meu campeonato, no meio de um momento muito importante da minha carreira, e eu não iria me posicionar naquele momento. E eu nem cheguei a falar pra ninguém, assim, falei, tipo, galera, quando acabar o campeonato a gente conversa. Nem falei nada, eu estava só fazendo publicações relacionadas aos jogos. Eu estava só, na real, entrando no Instagram, assim, pra falar, tipo, olha, ganhamos o jogo, perdemos o jogo, sabe? Só pra informar mesmo como é que tava a situação. E o resto não tava nem aí. Tinha atletas no nosso time que estava, tipo, simplesmente o hobby deles no meio da competição era ficar respondendo comentários no Instagram, entendeu? Tipo, eu achava isso extremamente errado. Mas também cada um com o seu. Hoje em dia, tipo, agora, com tudo que tá acontecendo no mundo em volta, a gente pode estar um pouco mais conversando, se posicionando um pouco mais, porque a gente tá livre, a gente tá dentro de casa, se cuidando e tal. Então a gente pode falar bastante a respeito de qualquer assunto. Eu acho que é isso. Tinha alguma outra pergunta em relação a isso? Sobre a evolução no vôlei. Cara, pra mim foi, tipo, muito, muito natural. Porque as coisas, pra mim, aconteceu extremamente rápidas. Eu fui pra seleção adulta, a minha primeira convocação eu tinha 17, 18 anos, entendeu? Tipo, foram assim, do nada, eu tava no Rio 2016, e aí eu fui campeão olímpico, e eu fui extremamente julgado por ser campeão olímpico, e tipo, eu entrei só um jogo, e as pessoas, cara, assim, cagaram na minha cabeça, simplesmente por isso, só que eu ia fazer o quê, sabe? É que tinha pessoas ali, tipo, por exemplo, no caso, o Murilo, ele foi cortado pra eu poder ir pra Olimpíada. No caso, o Bernardo fez essa decisão, não foi o Douglas, entendeu? Tipo, eu não cheguei pro Murilo e falei, Murilo, sai daqui, vou pra Olimpíada no seu lugar. Não foi assim que aconteceu a situação, entendeu? E as pessoas não veem isso, elas achavam na época que não sei o que aconteceu, que eu obriguei alguém, não sei, mas eu sofria grande rage por causa disso. Quando a gente foi campeão, eu ainda sofria muito rage por ter sido campeão olímpico, pra você ter noção da situação. Mas em 2017 a gente ficou treinando, foi um período mais de treino pra mim, porque a seleção não teve grande renovação. E aí em 2018 foi quando eu tive a minha grande oportunidade de jogar um campeonato inteiro. Então pra mim, eu tinha muito na minha cabeça que tipo, a minha hora vai chegar, sabe? Tipo, eu não sabia quando, mas eu sabia que ia chegar. Então eu não ficava pensando muito nessa coisa de nossa, eu preciso mostrar alguma coisa, eu preciso não sei o quê. Porque, tipo, eu sabia que as pessoas que conviviam comigo, os meus companheiros de equipe, a comissão técnica, todo mundo confiava muito, todo mundo sabia muito do potencial dos atletas que tem ali entre eles, né? E você, Carol, como você viu essa sua crescente no esporte? Como você faz para se blindar dos fatores externos, como o Douglas falou? Pra mim também, foi tudo muito natural, né? Eu entrei pra seleção infantil, eu era mirim ainda, e no ano seguinte eu já entrei pra seleção adulta. Eu fui convocada para os Jogos da Lusofonia, né? Tava entrando aí uma mentalidade diferente de um técnico francês que tinha vindo trabalhar com o Brasil, de priorizar atletas mais novos com potencial. Então, por conta dessa filosofia, eu tive a oportunidade desde cedo de estar com a seleção adulta. Basicamente, para mim, um fator muito, muito importante, tanto pelo lado bom e um pouco pelo lado ruim, foi meu pai, que sempre me cobrou muito, sempre foi muito rígido, né? Japonesão, assim, sempre cobrou seriedade, não podia brincar no treino, não podia rir nunca. Então, assim, eu tinha que estar concentrado o tempo inteiro, séria, não podia falar com ninguém. Então, quando eu comecei a ter alguns resultados, a cobrança aumentou mais ainda, né? Que ele começou a depositar, tipo, todas as fichas dele em mim. Eu não sei em que momento foi isso, mas eu comecei a pegar muito gosto por treinar. Então, eu treinava muito. O principal técnico, assim, principal que eu digo, que mais trabalhou comigo por mais tempo e com mais intensidade foi o Pato. Eu acho que por causa dessa energia, desse prazer que eu sempre tive treinando, ele tinha uma energia a mais comigo também. Muito por conta dessa pressão, eu acredito que do meu pai e por alguns outros problemas também. Eu comecei a ficar muito desmotivada, mais ou menos em 2017. E aí minha motivação foi lá pro fundo do poço, assim. Eu quase parei de jogar.
mas foi uma época que aí eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, já procurei a psicóloga, comecei a terapia, e aí foi muito importante para mim, para eu me conhecer nesse período. Então, profissionalmente foi bem ruim, esse período de uns dois anos, mais ou menos, mas foi muito bom para eu crescer pessoalmente, me conhecer, me entender. Eu continuei tentando, né, muito porque sempre foi a minha vida o tênis de mesa, então eu tinha uma certa resistência a deixar o esporte por conta disso. E hoje eu fico muito feliz que eu tenha insistido, né, um pouco mais, porque hoje eu voltei firme, conhecendo bem melhor do que antes. Hoje eu jogo por mim. Eu tinha entendido naquela época que muito do que eu fazia não era só por mim. Hoje eu entendo que eu tenho que jogar por mim e mais ninguém. No momento que eu não quiser, eu não quero e ninguém vai me obrigar. Antes de ir para a dinâmica final, a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: o trabalho de vocês é o hobby de muita gente. E isso dificulta as pessoas compreenderem que isso é um trabalho. Sendo um trabalho, tem a parte que é, com certeza, muito chata, que seja alguma coisa que você tem que fazer sempre, que você fala, ai, que desgraça. Queria saber qual é a parte pra vocês da desgraça, que você fala, puta, isso é muito chato, não aguento mais fazer. Eu, particularmente, eu odeio viagens. Da seleção, principalmente do clube, nem tanto, porque, tipo, a gente vai, sei lá, na sexta-feira, volta no domingo. Mas do clube, tem campeonatos que a gente fica 4, 5 semanas fora de casa, isso pra mim é o pior. Eu odeio fazer mala, eu odeio aeroporto. Só uma coisa, e as pessoas acham que vocês viajam e que dá tempo de curtir, conhecer uns lugares. Exato, eles acham, tipo, nossa, a gente vai fazer uma viagem, sei lá, em Paris. Eles acham que a gente vai lá na torre, sabe, que tá tudo certo. Nossa, vamos tirar outras fotos. E não é assim que funciona, sabe? Tipo, se a gente tiver meio período de folga, isso é muita coisa, pelo menos da gente da seleção de vôlei, que eu acho que a gente da seleção de vôlei do Brasil é considerada, tipo, as que mais treinam. A gente treina muito. É o tempo inteiro. Se não tá na quadra, tá na academia. Bom, e atualmente também com o valor do dólar e do euro, é assim, nem você tem condições de passar no free shop. Não dá nem pra comprar um chocolatinho. E você, Carol? Eu e o Douglas, a gente tem bastante coisa em comum, porque eu também não gosto de viajar. Pra mim, sempre foi difícil. A não ser que quando eram as viagens com seleção infantil, juvenil, que são viagens mais divertidas. Com a seleção adulta, eu percebi que o mundo profissional, assim, é bem diferente. E eu não digo tanto pela concentração, ficar concentrado, seriedade do jogo, nem nada do tipo, mas realmente, eu acho que quando você é mais novo, também você lida melhor com o fuso horário, com posição no avião por muito tempo, você nem tem nada. Uma coisa que eu super concordo com a Carol é que isso que ela falou de quando a gente é muito novinho. Quando a gente é novinho, a gente vai viajar com a seleção de base, acaba sendo muito divertido. Mas eu acho que é muito divertido porque a gente tá com uma galera que é da mesma idade que a gente. Então, tipo, a gente, muito novo, já começou já a subir pra seleção adulta e a gente fica, tipo, uns patinhos feios no meio de todo mundo ali, sabe? Porque você quer falar sobre uma série teen e os caras não assistem isso, sabe? As pessoas assistem uma coisa mais adulta, sabe? Não, e um outro ponto pra mim é bem negativo, que acho que cada vez mais eu tenho enxergado isso e tem ficado cada vez mais pesado pra mim, por mais que eu tente levar isso de uma forma menos pesada, é a bolha do tênis de mesa, né? Elitista, que vocês já podem imaginar o tanto de coisas que a gente escuta. Então, pra mim, isso é um ponto bem negativo, que tem horas que eu simplesmente canso. Eu, inclusive, assim, já deixei de me posicionar várias vezes por cansaço, sabe? Por ver que ali não adianta você ficar gastando muita energia, então... Isso é uma coisa, tipo, tem pessoas que a gente sabe que se a gente conversar um pouco, a pessoa tem uma cabeça aberta, tipo, às vezes a cultura que ela foi criada, né, que proporcionou determinados pensamentos, e às vezes com empatia, você conversando, ela repensa, mas tem gente que, assim, tem uns tipos de comentário que, assim, é já beijão, tudo de bom, me bloqueia do ar. Eu acho que é um pouco de maturidade também, quando você vai crescendo, você já vê aonde vale a pena gastar sua energia e quando nem vale. A pessoa tá falando umas coisas, você fala, é verdade. Uhum. Gente, a Gi criou uma tag que vai ser publicada só no Olimpíada Todo Dia. Fala, galera! Agora o ATD inventou uma nova tag para complicar a gente que é jornalista, pra gente saber dos atletas, o que eles acham sobre o nosso comportamento depois daquele jogo e tudo mais. Então, essa tag vai se chamar Mania de Imprensa.
Gente, primeiro de tudo, não. A gente tá no final, então não é primeiro de tudo, né? Muito obrigada pela participação de vocês, de verdade. Amei nossa conversa demais. Foi muito, muito, muito legal. Eu que agradeço, Jojo, que eu adorei real, tipo, o convite, adorei o papo, achei super desconstruído, é igual você falou, se a gente vai assistir alguma coisa na televisão principalmente, é aquela coisa, tipo, todo mundo engessado, eles falam já uma coisa super decorada, não pode falar uma a mais, uma a menos, é tudo muito assim, então, tipo, eu sempre gosto muito quando posso ter esse papo com a galera, posso mostrar esse meu lado um pouco mais descontraído pra todo mundo, e vocês estão me dando essa oportunidade, então muito, muito obrigado pelo convite, eu adorei. Eu também agradeço muito o convite, foi muito legal mesmo conversar com vocês, e é muito legal ver principalmente um atleta que seja e que queira ser humano, porque isso também tá em falta, eu acho. A gente vê muitos atletas que querem ser máquinas. Obrigadíssima, gente, em nome do ATD também, vocês que sempre nos atendem, sabe como a gente tá aí na cola de vocês, igual casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, vamos nessa. Então, todo mundo junto. Tá bom, tchau, tchau, gente, brigadão. Beijo, gente, obrigada.